Tudo bem contigo? Muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha, esse vídeo eu quero te dar uma puxadinha na tua orelha com todo o respeito e com todo o amor. Mas eu quero te dizer o seguinte, você é um privilegiado de ir com a sua família para uma igreja. Você e a sua casa congregar ao Senhor. Fica comigo então, eu espero que tenha te dado uma curiosidade aí com o desenrolar dessa reflexão. Mas eu quero te dizer o seguinte, a gente às vezes acostuma, né, com os presentes que a gente recebe de Deus. E só a gente tendo a ausência das coisas, a gente valoriza. Eu às vezes observo famílias indo na igreja, às vezes o marido, a esposa, os filhos, é tão lindo de ver. Eu como tenho uma visão assim de ir sozinha congregar, eu admiro tanto. E às vezes eu fico pensando assim, será que essas pessoas, essas famílias, elas aproveitam esse privilégio, essa alegria que é ir em família para a igreja? Aqui eu tô falando numa situação ajustada, né? Que todos vão felizes para a igreja, que todos têm aquela convicção ali de servir ao Senhor, de se envolver. Não uma pessoa que vai por ir, né? Só para cumprir tabela. Mas se você faz parte do primeiro grupo das pessoas, as famílias que vão com aquela convicção, estamos indo à casa do Senhor, aqui é um ambiente apropriado aí para eu servir, para eu me envolver, para eu me dedicar, uma igreja, né, se for uma igreja saudável, né, para você se envolver e participar ali daquela comunidade, daquela igreja, daquele lugar. Então, às vezes a gente perde, né? Se a pessoa vai com a sua família, perde a oportunidade de se envolver. Quantas famílias vão ao culto ali, assistem aquele culto, depois vão para casa, vivem as suas vidas, tudo bem viver as suas vidas, mas nós somos chamados para viver pelo reino. Eu sei que viver pelo reino não se resume a servir numa igreja. Eu sei que é muito mais amplo que isso. Mas se nós estamos ali naquela comunidade de fé, que boa oportunidade a gente servir também. E se você é uma mulher, né, que vai com seu marido para a igreja, o seu marido não se opõe que você participe, que você se envolva, que você desenvolva os seus dons, seus talentos ali naquele lugar, aproveite essa oportunidade. Porque como eu disse no início desse vídeo, a gente esquece às vezes os presentes que a gente recebe de Deus. É muito comum a gente ir levando no automático, a gente não dando bola para as coisas, achando que é normal. Ah, é normal isso aqui. Não é normal, minha irmã. Eu, pelo menos, assim, tem um vídeo aqui que eu coloquei no canal, que faz quase 20 anos que eu aguardo ansiosamente, né, que o meu marido tenha um encontro com Jesus, que aceite a Jesus, que tenha a vontade de ir para a igreja junto comigo. Eu sonho com isso, eu desejo isso. Eu não consigo me envolver nas atividades da igreja. Às vezes eu me envolvo e quando vejo eu não consigo mais, porque tem que conciliar as coisas. É uma dificuldade maior, né? A gente se envolver, a gente se doar ali, porque o marido não está acompanhando a gente. Ou mesmo se você é um homem e está me escutando e a sua esposa participa, incentive ela para vocês se envolverem junto ali com aquele ambiente, naquela igreja, participarem, né? Se desenvolverem os seus talentos, seus dons, porque a gente se desenvolve também nessa questão espiritual, até sobrenatural, quando a gente se coloca coloca em ação, né? A gente não vai conseguir desenvolver, por exemplo, eu consigo que Deus me abençoe, atue o sobrenatural na minha vida, colocando palavras na minha boca, me dando inspiração, mas porque eu me exponho a uma situação que para mim é muito difícil também, né? Me expor aqui no YouTube. Cada um tem as suas limitações. E numa igreja vai ser a mesma coisa, você vai se expor a uma situação, quem sabe trabalhar ali com crianças, ou quem sabe ajudar num grupo de oração, se envolver em alguma ação
solidária na igreja, o evangelismo, enfim, mas você vai se expor àquela situação e dentro da sua decisão de exposição, Deus vai trabalhando, Deus vai te capacitando, Deus vai dando, dando talentos, dons, né? Vai atuando sobrenatural na nossa vida, nos capacitando até porque a gente nem conseguiria fazer, né? Mas a gente precisa dar esse passo de exposição. E eu quero te incentivar, você, meu irmão, minha irmã, que você está dentro dessa realidade aí, que é um privilégio, um presente de Deus, de você ir para uma igreja com a sua família, né? E com seus filhos. Eu quero te aconselhar também, quando você estiver indo para a igreja, ou voltando da igreja, quem sabe de carro, as crianças atrás, não fique falando mal das pessoas na igreja, ou do culto, ou do pastor. Não fique maldizendo aquele ambiente ali que você está. Os ambientes não são perfeitos. Nós, seres humanos, muito menos, né? Fazemos parte ali daquele ambiente. Não somos perfeitos. Assim, a gente sempre vai achar alguma coisa para criticar, para apontar, para fazer aquela crítica construtiva, né? Mas não faça isso na frente das crianças ou mesmo com o seu cônjuge. Às vezes a pessoa não tem uma maturidade espiritual, né? Não está tão forte na fé. Aí você vai estar falando, você vai desestimular seu companheiro ou sua companheira. Daqui a pouco você perde ali aquele companheiro, né? Aquela parceria de estar junto em família. Você mesmo é um pivô de destruir ali que a sua família vá junto para a igreja. Quem sabe os filhos crescem, daqui a pouco se desinteressam de ir na igreja porque ficaram ali, enquanto eram pequenininhos, ficaram ouvindo as críticas. Ah, o pastor isso, o fulano aquilo, isso e aquilo, e tá errado. Isso é um veneno, não faça isso, não destrua o seu lar, não destrua o interesse da sua família de congregar juntos. Isso é maravilhoso, é uma bênção, é algo que tantas pessoas, inclusive eu, sonham em ter. Um presente de toda a família estar unida no mesmo propósito, né? Se envolvendo com a igreja, se envolvendo com os dons de Deus, com o evangelismo, com a pregação, enfim, né? Com o trabalhar na igreja. É tão maravilhoso. Olha, eu quero ler para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tinha separado aqui. O Salmo 122 diz o seguinte, no versículo 1. É um trecho tão conhecido e faz a gente pensar. Eu quero que você reflita, você que tem esse contexto aí da sua família toda indo para a igreja. Reflita nesse versículo. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você se alegra quando as pessoas dizem, vamos na igreja, vamos na igreja? Você tem uma alegria em estar ali naquele ambiente, servir naquele ambiente? Eu quero te estimular a valorizar esse presente que Deus te deu. Eu sei que às vezes o ambiente não é perfeito, na maioria das vezes não é mesmo, né? Eu sei que às vezes a gente vê tantos erros, mas a gente tá indo para adorar o Senhor, que Deus é perfeito, né? O nosso Senhor é perfeito. Então a gente está indo naquele ambiente. Se você não se enquadra na igreja que você está congregando, ore ao Senhor. Se você vê que é uma igreja que não está dentro da palavra, não é uma igreja saudável, tem algumas distorções, então ore ao Senhor para você e a sua família acharem um outro lugar para congregar. Mas não deixe de ir à igreja, não deixe de participar, não deixe de se alegrar, como fala a palavra, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E mostre essa alegria aos seus filhos, ao seu cônjuge, quando você for na igreja. Não fica resmungando, ai, que coisa, eu tenho que acordar cedo, ai, que coisa, eu tenho que sair de noite. Não fica resmungando. É um privilégio, né? Ainda mais ir em família. Eu mesma que vou com a minha filha, eu já procuro pensar dessa forma, porque eu penso assim, olha, graças a Deus eu tenho uma parceira para ir na igreja. Eu sempre digo, né? Tu é minha parceirinha, vamos lá. Eu digo para ela assim, tu vai na igreja com a mãe desde que tu tá na barriga da mãe, né? Porque na época eu ajudava no louvor, eu servia no louvor,
E aí ela lá na minha barriga, e eu já ficava orando ao Senhor, né? Consagrando a vida dela a Deus ali naquele altar. E depois ela nasceu e ela ia no bebê conforto, às vezes ficava até no altar ali comigo, a igreja era menor, então dava para fazer isso. Então eu já fico feliz pensando, eu vou com a minha filha, né? Eu tenho uma parceira para ir na igreja. Às vezes está chovendo, tá frio aqui na minha região, o inverno é bem intenso. E eu vou, enropo bem ela e vamos, né? Não procuro assim, mesmo às vezes quando eu tô com preguiça, a gente sente preguiça, a gente fica às vezes sem vontade de ir, mas eu luto contra a preguiça muito por causa dela, porque eu penso assim, eu tenho que dar o exemplo, né? Mostrar que a igreja é um lugar maravilhoso, é o melhor lugar para a gente estar ali em comunhão com irmãos, né, da mesma fé, proclamando, adorando ao Senhor, fortalecendo a fé e a esperança na volta de Jesus. Então eu quero te incentivar a isso, ter alegria quando te disserem, vamos à casa do Senhor, vamos para a igreja, ter alegria, alegria em servir, se você tem a família toda aí na igreja. Incentive os teus filhos também. Eu também quero dar um testemunho. Há um tempo atrás, a minha filha estava um pouquinho desanimada de participar do cultinho infantil. E aí eu pensei assim, ai Senhor, me dá uma estratégia, porque o meu coração fica apertado, né? Porque como eu disse aqui em outros vídeos, o meu marido não vai na igreja e ele é ateu, agnóstico, né? Ele não se interessa por igreja, por relacionamento com Deus. Então, eu é que tento incentivar a fé ali no meu lar, na minha família, né, com a minha filha. Então, às vezes ela demonstra essa divisão, assim, né, o pai ou a mãe. Mas eu tento ensinar ela o caminho, ensinar no caminho, né? E, e aí, até me perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Aí aconteceu o seguinte, ela tava desestimulada. Aí Deus me deu uma estratégia, ela gosta muito de ajudar assim com as crianças. E aí eu falei com a líder do Ministério Infantil a possibilidade dela ser auxiliar ali com as crianças, mais ou menos da idade dela, que não oferecesse risco, né? Porque ela também é uma criança, que não oferecesse risco, não ficar com os bebês, mas crianças um pouquinho menores que ela auxiliar. E deu tudo certo e ela super se empolgou. Foi algo muito bom para motivar ela, né? A trazer ela, assim, motivar para ir para a igreja. Então, busque estratégia. Se o seu filho está desanimado para ir para a igreja, quem sabe você já vem aí de um histórico de ficar reclamando, né? Plantando sementinhas ruins aí na mente do seu filho em relação à igreja, dá para reverter as coisas, dá para contornar, pedindo direcionamento de Deus e sabedoria, dá para contornar, busca estratégias para incentivar o seu filho a ir para gostar de ir para a igreja, se envolver, né, com a igreja. O seu marido, a sua esposa, sempre há tempo aí da gente tentar colocar as coisas no eixo. Então, eu espero que você tenha gostado e se animado com essa reflexão. Abraço e até o próximo vídeo.